Meu nome é Saulo Navarro, sou natural de Contagem, Minas Gerais. Vim para Curitiba com 14 anos, fui para Curitiba com 14 anos. Estou com 53, estou casado, tenho 2 filhas, e Deus tem cuidado de cada detalhe. Quando eu cheguei em Curitiba, eu vinha com muita confusão, um adolescente muito confuso. Eu me via num vácuo. E decidi não ir mais para a igreja. Minha mãe frequentava a Igreja Batista do Bacaxeri, pastor Roberto Silvado, lá em Curitiba, e eu decidi não vou mais. Mas eu carregava tanto lixo dentro de mim, tanto entulho, que eu acabei pegando um atalho na minha vida. Então, até pergunto, qual foi o atalho que você pegou na sua vida antes de se converter a Cristo? Eu peguei o atalho da homossexualidade. Fiquei 12 anos nesta identidade, dos 21 aos 33. Estou fora disso faz 22 anos. Mas por quê que uma pessoa busca o atalho da homossexualidade? O que a leva a este lugar? Depois de 12 anos nesta prática, quando eu saí fora dela, nem sabia para onde eu iria, Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi muito difícil a caminhada, não foi fácil, mas eu entendi o porquê eu peguei este atalho. Eu consegui entender o meu passado, a construção. Eu percebi que eu não havia nascido homossexual, como eu falava. Eu nasci assim. Desde quando eu me entendo por gente, eu já me percebia assim. Mas eu era uma criança que tinha alguns trejeitos, mas não porque eu nasci homossexual. Então, nós precisamos entender algumas coisas. Durante esta minha fala, eu vou trazer para vocês partes do meu testemunho, tá? Então, vamos entender o porquê das coisas, o que há por trás. Se eu entendi que, na minha vida, o problema não era a homossexualidade, mas o que estava por trás, o que me mantinha neste lugar, gente, é pela graça de Deus. Eu não sei o que você tem visto a respeito de homossexualidade, bi, trans e outros nomes fluidos que tem por aí, mas é pela graça de Deus. Eu falo, a graça de Deus alcança o mais profundo abismo. E quando eu pulei fora da homossexualidade, eu entrei em sofrimento, porque eu dominava aquele meio e fui para um meio que eu não dominava mais, o meio aparentemente heterossexual da igreja. Então, eu precisei aprender a caminhar fora da homossexualidade. Entendi o meu papel, Deus foi trabalhando dentro de mim. Durante 4 anos, eu fui percebendo que a atração pelo mesmo sexo não me dominava, que eu não havia nascido homossexual, que era uma mentira, uma vez gay, sempre gay. E eu comecei a fazer palestras nas igrejas. Eu me converti na Igreja Batista. Eu sempre gostei da teologia batista, desta visão batista. E ali eu comecei a palestrar, e os pastores começaram a conhecer a minha história. Até que houve lá na PIB, o pastor Pascoal Piragini, ele estava dando um estudo numa terça-feira sobre homossexualidade. E ele soube da minha história e me convidou para poder falar ali, rapidamente, sobre o meu testemunho. E lá ele percebeu uma necessidade que havia dentro das igrejas. E ele fez um convite: Saulo, vamos fazer algo na igreja? E eu pensei, eu trabalho em banco, como é que eu vou fazer isso? Porque o que eu faço nas igrejas é quando sobra esse tempo. Os anos se passaram, e eis que eu saí do banco, fiquei desempregado 9 meses, fui trabalhar num restaurante, que eu nunca imaginei trabalhar com restaurante, e questionava a Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu vou falar com algum pastor, vou pedir direção, passei por tantas situações,
estudei tanto sobre essa questão da sexualidade e estou aqui num restaurante. Aí eu tentei com um pastor em Curitiba, não tinha agenda, me disseram, fala com o Pascoal. Eu falei, 1 ano para falar com ele. Em 1 semana eu consegui horário com o Pascoal. E eu fui até ele, achando que eu estava indo até ele, mas ele já sabia o porquê eu estava indo. E ele me surpreendeu, me fez uma proposta. Vamos orar para construir algo aqui na igreja, você vem trabalhar conosco, construir um ministério de sexualidade, liderar esse ministério? Vamos, topei. Não tinha nada a perder. No primeiro mês, para poder construir esse ministério, veio a pandemia. Eu falei, e agora? Não sei nada de mídia, de edição, o que eu faço? E surgiu o Bússola Sexualidade, uma equipe base me ajudando. A ressignificação passa pela cruz, a bússola dá direção. E a nossa bússola é a palavra de Deus, é Cristo. Então, através de um convite do pastor Pascoal, as coisas começaram a acontecer, gente. Não só para atender o Brasil, mas fora do Brasil também. O Bússola, a maior parte dele é online. Temos poucas ações presenciais. É pela graça de Deus. E dentro do Bússola, eu tenho falado de Neemias. Por quê? Porque essa palavra aqui é sobre família blindada, né? Então, peraí, vamos falar sobre Neemias. O que aconteceu? Neemias fazia parte dessa geração de descendentes, daqueles que foram levados para a Babilônia. E aconteceu algo bem interessante. Neemias recebeu a notícia sobre a situação caótica em Jerusalém e sobre a miséria do seu povo. Qual é a miséria que você vê hoje no mundo? Aqui em Balneário Camboriú. O que você tem visto no Brasil como se fosse Neemias recebendo uma notícia muito ruim a respeito daquele povo? Ele ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e os seus portões queimados. O que está destruído na nossa sociedade hoje? Princípios, valores, sexualidade. O que você tem visto que está destruído e queimado? E Neemias, gente, ele ficou o quê? Incomodado. Ele orou, ele jejuou. Ele orou e ele jejuou. Mas ele arregaçou as mangas e partiu para cima. Eu não estou dizendo partiu para cima para ter briga, para ter não. Para poder resolver, fazer alguma coisa em meio ao cenário caótico que nós estamos envolvidos. Então, ele era um homem de ação. Ele viu a situação caótica e ele se preocupou. E ele agiu. Ele fez alguma coisa. Então, o que você está vendo que está te incomodando? O que você está vendo que está te angustiando? Talvez até mesmo dentro da tua casa. E está tirando a tua paz. E você precisa fazer algo além da oração e do jejum. Preocupado, gente, com o que eu estava vendo, que eu estou vendo acontecer na sociedade, eu pensei, preciso fazer alguma coisa. Em pandemia, construímos a escola de sexualidade totalmente à distância do Bússola. Tem 12 módulos, mais de 80 aulas, com certificado ao final. Precisamos falar de sexualidade. Está lá, numa plataforma da PIB, chamada A Jornada. Nós precisamos produzir conteúdo, igreja, que fale a verdade sobre sexo, sexualidade e identidade. Quem sabe aqui não surja algo assim também. Este material é para a capacitação da liderança. Estou para lançar um livro, ele está pronto, está no forno, Homossexualidade, um olhar além do arco-íris, para capacitar a igreja e para ser esperança para aqueles que sofrem na homossexualidade e precisam sair, querem livremente sair deste lugar. Em breve estará sendo lançado, tá? Mas vejam bem,
Qual é a necessidade de nós falarmos sobre sexualidade na igreja? Esse autor, Andrew Sandley, ele escreveu algo muito interessante. Vivemos em um tempo de caos e apostasia sexual. A depravação sexual infectou o mundo desde a queda da humanidade. Mas hoje nós testemunhamos não só o abandono completo de normas sexuais criacionais, mas também uma justificação teórica extensa desse abandono. É como se o homem desejasse a perversão sexual. É como se o homem desejasse viver essa perversão, independente de como for, independente do que ele precisa pagar para ter o prazer dele sendo atendido. E esse autor falou mais: o homem pós-moderno deseja essa depravação, está disposto a inventar explicação sofisticada, diz que a Bíblia precisa ser revista e atualizada. Ai, ai, ai. Gente, a palavra de Deus, ela fala muito sobre sexo e sexualidade, fala muito sobre isso. Não tem que revisar nada, ela é completa, ela é inteira. Se vocês ouvirem algo fora disto, questionem, porque a palavra de Deus fala toda a verdade a respeito do que é família, sexo e sexualidade. Eu tive a alegria de participar de uma palestra da doutora Inês Augusto Borges. O que ela falou? Foi uma palestra que ela fez do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela trouxe uma reflexão, mostrando uma imagem antiga, de um prédio antigo, mas do lado desse prédio há uma construção lá no Canadá, em Toronto, de um prédio pós-moderno, engolindo aquilo que é antigo, que é clássico. Esta arquitetura existe, tá? Então, qual é a reflexão que essa doutora trouxe? Que nós estamos no século da destruição, não é desconstrução. Nós estamos vivendo uma total destruição do ser humano, do homem, da mulher, do indivíduo. E eu olhei essa imagem e pensei, é assim que está acontecendo com a sexualidade. Quanto de pós-moderno tem na sua vida com relação à sexualidade? Entendendo que sexualidade é como eu me sinto, como eu me relaciono comigo mesmo e como eu me relaciono com o outro. O que tem de pós-moderno na sua vida, que você sabe que precisa tirar? É assim que eu vejo. O que é pós-moderno está engolindo aquilo que é clássico, principalmente quando diz respeito à palavra de Deus, valores e princípios cristãos. Aí nós nos deparamos com esta revolução cultural. O que nós estamos vivendo hoje é consequência de uma revolução cultural. Teve a revolução sexual, que alguns dizem que não existiu revolução sexual. Foi apenas uma jogada para pegar pessoas como massa de manobra, levá-las a um local que elas acham que são livres, que podem tirar a roupa num parque. Alguns falam que não teve revolução sexual, que foi tudo uma armação para poder manipular o indivíduo, ele se achando livre para fazer o que quiser. Essa revolução cultural tem ameaçado a igreja, os relacionamentos, o casamento e a família. Revolução cultural. Muita mensagem errada sobre sexo. Isso precisa ser substituído pela verdade. Como? Fazendo isso aqui. Trazer a verdade. Por quê? O ser humano se perdeu. Os relacionamentos estão cada vez mais complicados. Para eu me relacionar com outro, eu preciso saber, você é trans, você é cis, você é bi, o que você é? E conforme eu me direcionar ao outro, eu vou ser chamado de homofóbico. Como está difícil os relacionamentos. Aquilo que você fala com o outro pode gerar um processo. Vamos entender que tudo que nós estamos vivendo hoje é por conta de uma revolução cultural.
Para se mudar uma cultura precisa de 10 anos. É pouco tempo, gente. Olha o que tem acontecido nessas últimas décadas. Ideologia de gênero não é de agora. Já vem desde 1930, mas agora estourou. Os relacionamentos estão ficando cada vez mais complicados. Mas vamos dar uma olhada nos anos 70 e 80 com relação à homossexualidade. Um psiquiatra do Rio de Janeiro, não evangélico, ele falou o seguinte, que nos anos 70 e 80, a homossexualidade era escondida. Acontecia dentro de bares, boates, saunas, nas ruas, na noite. Aquele homem fazia ponto num determinado lugar, esperando a presa passar. Existia o armário para sair. Hoje não tem armário para sair. Ninguém sai mais do armário hoje. Já se normalizou. Mas naqueles anos 70 e 80, havia o armário para sair. Como que se via a homossexualidade? O homossexual era tratado com eletrochoque, procedimento era feito por médicos muito renomados da época, era como se pensava o assunto, era perversão. Vai dizer que é perversão hoje? Era perversão. Em 68, era passiva de pena, dava cadeia e 2 anos de trabalhos forçados. Surge, nos anos 80, a AIDS. Né? As pessoas se contaminando com HIV, vinha a doença oportunista, a AIDS, e as pessoas estavam morrendo, porque não tinham remédio para isso. Quantos amigos eu perdi porque morreram por conta da AIDS? Então, gente, eu entrei na prática homossexual deixa eu ver se eu lembro aqui, eu estava com 21, 1994, um pouco antes. Naquela época, as pessoas morriam de AIDS, e eu fui perdendo meus amigos. Hoje tem coquetel. Hoje, o SUS fornece os medicamentos, tanto que tem pessoas que vão lá no local que disponibiliza os medicamentos, elas tomam antes para ter relação sexual com quem elas quiserem, sem camisinha. Virou o quê? Gente, banalizou. Então, as pessoas não estão preocupadas se estão sendo contaminadas com HIV. Elas tomam remédio, tomam um coquetel. Mas aconteceu algo aqui nos anos 2000, justamente quando eu pulei para fora da homossexualidade. Começaram a se falar de algo mais romântico a respeito da homossexualidade. Não era mais perversão, veio a questão da homofobia, fechando a boca de muita gente, não fale mal, não fale contra, não fale que é pecado, romantizou. Hoje, é difícil você achar uma empresa, uma grande organização, que não favoreça o comportamento homossexual. Então, começou a ter um olhar mais romântico, não é perversão. Por que nós estamos como estamos? Por que nós chegamos neste local que nós chegamos, onde está tudo junto e misturado? Ninguém sabe quem é mais quem nessa história. Porque, gradativamente, eu vou manipulando a mente das pessoas, para que elas vão mudando. E eu trago algo que elas nem vão perceber, que é pecado, que está fora do que Deus tem para o homem e para a mulher. Esse autor do livro, O Movimento Homossexual, o Júlio Severo, ele faleceu, foi uma grande perda, faz uns 2 anos que ele faleceu. Nos anos 90, gente, ele já dizia isso aqui. O movimento homossexual já estava crescendo e se espalhando rapidamente pelo mundo. Você sabia que o sistema educacional, político e a sociedade em geral já estavam sofrendo fortes pressões para apoiá-lo? Que estavam usando os meios de comunicação para divulgar as práticas LGBTs? Você sabia que nos anos 90, um dos objetivos era levar crianças e adolescentes a aceitarem a ideia de que a homossexualidade é uma opção saudável de vida?
1990, há quantos anos atrás? 30. Ele já estava nos sinalizando como a gente estaria hoje, como as crianças estão hoje, como os adolescentes estão hoje. Estão enfrentando pai e mãe e dizendo, eu sou bissexual. E não querem nem saber o que os pais estão pensando. Mas isso já vem sendo construído há muitas décadas. O movimento homossexual fez um belo trabalho. Lá em Curitiba, teve na Câmara, teve uma reunião do movimento LGBT e convidaram alguns evangélicos para estarem lá. E eles estavam lutando pelas causas deles, casamento homossexual, adoção de crianças por duplas homossexuais, inseminação artificial. Aí teve um pastor que levantou e foi contra o que aquele líder do movimento homossexual estava falando. Aí ele rebateu o pastor e disse assim, ei, aonde você estava há 10 anos atrás, enquanto a gente estava aqui lutando pelos nossos direitos? Só agora você aparece para dizer que nós estamos errados? Aonde a igreja estava? Eu estava na prática homossexual. Aonde você estava? Então, o movimento LGBT fez um belo trabalho. Mas eu preciso te perguntar, qual é o seu olhar, igreja, sobre um indivíduo que entra na igreja, você percebe que ele está homossexual, ninguém é homossexual, as pessoas estão homossexuais. Quando é porque eu nasci assim. Então as pessoas estão, porque elas podem estar aqui e podem estar aqui. Elas estão. Não tem possibilidade nenhuma de voltar para aquilo que Deus tem para esta vida. Eu estava homossexual durante 12 anos, não estou mais. Entendem a diferença? Qual é o teu olhar para este homem, para esta mulher que pode vir aqui na IBC, querer ser discipulado, querer ser aconselhado e talvez diga, eu não vejo problema na homossexualidade, eu quero Deus na minha vida. Qual o seu olhar para esta pessoa? Quando eu cheguei na Igreja Batista Querigma, pastor Ismael Esperandio, lá em Curitiba, eu cheguei totalmente nas minhas roupas como homossexual. Eles não sabiam o que fazer comigo, mas eles me acolheram, falaram do amor de Deus para mim, falaram da verdade de Deus a meu respeito, não passaram a mão na minha cabeça, e não mediram palavras, com muito cuidado, me disseram, Saulo, não é a vontade de Deus para a tua vida. Mas eles não me julgaram, não me apontaram, não disseram que eu ia para o inferno, queimar no mármore do inferno, porque eu estava na homossexualidade. Eles me acolheram e ofereceram um local seguro para que eu pudesse expressar a minha dor. Porque eles perceberam que não era a homossexualidade que era o meu problema, mas era como eu lidava com a vida. É pecado? É pecado. Mas eles queriam me mostrar o seguinte, ei, como foi o teu passado? Aonde você cresceu? O que aconteceu? Como foi? Aí eu pude entender quanto lixo eu estava carregando dentro de mim, que afetou a minha identidade. Qual é o teu olhar para aquele que tem aparência de mulher, mas geneticamente é homem? É na igreja que os travestis e os transexuais vão buscar ajuda, porque Conselho Federal de Psicologia, esqueça, não vai ajudar aquele que quer voltar. Está fechada a porta. Gente, é na igreja. Como que você está para acolher o travesti, o transexual? Há 25 anos atrás, era para Balneário Camboriú que eu vinha, com a pessoa que vivia comigo. Esse calçadão aqui, eu acredito que esteja pior a situação dele, porque era ponto de pegação LGBT. Há 25 anos atrás, como está hoje? O que você vê? Eu vinha para cá. Então, vamos entender que não vai haver outro lugar que essas pessoas virão buscar ajuda, é na igreja.
mas você tem um olhar de julgamento, de preconceito, de ódio, de raiva, ou você tem um olhar de acolher, sem ficar passando a mão no pecado, mas acolher e ajudar aquela pessoa que talvez venha pedir ajuda. Mas espera aí, e aquele menino de 5 anos que diz aos pais, sou menina? Como lidar? Realidade dentro das igrejas. Crianças, meninas e meninos que estão em crise de identidade. Lá, no ministério infantil, tem uma menina de 8 anos, e a titia que cuida do ministério infantil da salinha descobre que aquela menina é um menino. Mas os pais levam como menina para a igreja. Por que isso está acontecendo? O que podemos fazer com essa família, com esta criança? Então, qual é o teu olhar? Porque eu recebi um olhar de graça e misericórdia. E tive a oportunidade de ressignificar a minha história. E poder hoje estar aqui falando para vocês. Vamos avaliar. Eu quero falar para vocês sobre essa distorção de interpretação do desejo sexual. Gente, o que é isso? Distorção de interpretação do desejo sexual. Era a distorção que eu tinha. Homossexualidade se resume nisso aqui. Porque eu estava distorcendo o meu desejo sexual. Eu estava interpretando de uma forma errada o meu desejo sexual. Ali vocês estão vendo bola, boneca. Eu gostava de brincar com as bonecas. Eu não gostava de futebol, brincar de bola, corrida de Fórmula 1, e não gosto até hoje. Mas isso não altera a minha identidade. Eu sei quem eu sou, então eu não gosto. Nunca gostei de futebol. Mas antes, não gostar de futebol me gerou prejuízos. Bullying, chamado hoje. Palavras de maldição, rótulos, porque eu não gostava do que os garotos gostavam. Eu estou falando para vocês de 5, 6 anos de idade. O que leva um menino de 5, 6 anos de idade a estar fixado nas coisas de menina? O que acontece com esse garoto? Nasceu assim? Os maiores especialistas, terapeutas, que trabalham com saúde emocional sérios, falam que não existe criança gay, não existe criança transgênero. Existe uma distorção de interpretação do desejo sexual. Como que foi, então, essa minha infância, né? Hoje, talvez eu fosse diagnosticado como um menino transgênero, queria tomar bloqueador da puberdade na adolescência e tomar hormônio feminino para, quem sabe, fazer uma cirurgia de readequação de gênero, mudança de sexo mais para frente. Se eu tivesse nascido hoje, é isso? É o diagnóstico que iam me dar. Ninguém iria olhar para a minha história e entender o meu passado, aquilo que eu sofri, aquilo que me gerou dúvida, que me gerou insegurança, que... Hoje o diagnóstico é esse, é trans, é bi, é homossexual. Um exemplo, gente, do que aconteceu na minha história. Eu fui vestido pelas minhas tias, pela minha avó e pela minha mãe para ir num parque perto de casa, lá em Contagem. Eu vou repetir para vocês. Devia ter ali uns 7 anos. Eu fui vestido pelas minhas titias, pela minha vovozinha, pela minha mamãezinha. O que eu quero dizer para vocês? Cadê a figura do homem? Onde está o masculino para me dar direção? Eu não estou trazendo culpa para cima de ninguém aqui, tá? Eu estou falando da minha história, que foi em cima de trauma e abuso. Mas não é só pai e mãe que tem culpa aí, não. Tem responsabilidade, não tem culpa, não. Tá? Eu não quero trazer peso. Estou falando da minha história. Quando eu olhei no espelho, depois de ser vestido pela mulherada da família, eu não gostei do que eu vi no espelho, porque eu vi uma menina no espelho. Mas não falei para ninguém ali. E eu não culpo meu pai também, tá? Porque ele não tinha como me dar o que ele não recebeu. Eu entendo isso hoje.
Fui para esse parque. Chegando lá, de repente se fez à minha volta um grupo de meninos que começaram a gritar na minha direção. Viadinho, bichinha, mulherzinha. Eu não sabia o que era isso, viadinho, bichinha. Mas eu entendia mulherzinha, porque a minha aparência era de uma menina. As palavras me feriram. Eu fugi dali. O que é isso? Trauma. Engoli. Não falei para ninguém. Eu queria fazer parte do grupo dos meninos e eu não conseguia. Por quê? Extremamente tímido, introvertido, inseguro, não gostando de futebol e corrida de Fórmula 1. O que eu ouvia na minha infância? Ah, é viadinho, é bichinha, é menininha. Foi o que eu ouvi durante a infância. Uma outra cena, em torno de uns 13 anos, brincando no quintal de casa, ou até um pouco menos de idade, uma tia me vestiu de menina. Colocou o vestido comprido, lenço no cabelo, passou batom nos meus lábios. Eu gostei, porque era o que eu gostava de fazer. Eu me identifiquei com as meninas, era o meu porto seguro. Os meninos me assustavam, eu não conseguia fazer parte, por conta da minha estrutura. Eu não conseguia, e isso estava me cansando. Talvez esta tia percebeu que tinha um sobrinho efeminado, que gostava de brincar de boneca com a filha dela, se vestir de menina. Aí ela me vestiu de menina. Mas as pessoas que passavam na rua, elas davam risada, porque viam que era o menino que estava ali. E aquilo me feriu. Eu corri para trás de um monte de pedras e me escondi. O que é isso? Trauma. Eu me senti incompetente, gerou angústia, medo, e segui com a vida. Até que, na minha juventude, eu tentei namorar meninas, mesmo sabendo da minha dificuldade de relacionamento com elas. Eu não sentia atração pelo mesmo sexo. Eu não sabia me relacionar com o mesmo sexo e não sabia me relacionar com o sexo oposto. Eu não me identificava como homossexual na minha juventude. Eu estou falando de 17 anos para vocês, 17 e 18. Eu tentei namorar uma garota e ela queria que eu a tocasse de um modo muito íntimo dentro de uma danceteria, eu não quis. Ela veio no meu ouvido e falou assim: às vezes eu acho que você não é homem. Pô, trincou. Deixei ela ali e fui embora. Fiquei muito ferido com isso. Uma pessoa próxima dizendo para mim que às vezes achava que eu não era homem porque eu não fazia o que ela queria que eu fizesse. A minha masculinidade foi atacada o tempo todo. Foi gerado insegurança, um sentimento de incompetência, de ser menino. Levei para onde? Para a juventude tudo isso. E numa outra oportunidade, ela tentou que eu me deitasse com ela, eu não consegui, não dei conta, fiquei nervoso com aquilo, fugi dali. Me tranquei no banheiro, me senti angustiado, inseguro, muita insegurança. Vocês entendem, gente, que o problema não era a homossexualidade, mas aquilo que estava mal resolvido em mim, o lixo que eu estava carregando durante a minha vida. O que eu fiz? Menino, não dou conta. Menina, aqui é o porto seguro, agora elas querem algo comigo. Eu fui para o vácuo. No vácuo, me deparei com o movimento LGBT. É aqui que eu quero ficar. Foram 12 anos ali. Não falo do que eu fiz lá, porque não acrescenta, não edifica. Mas depois de 12 anos, o sofrimento ao qual eu fui levado ali me fez pular para fora. Aí Deus trabalhou na minha vida. Tá? Quando eu estava com 14 anos em Curitiba, eu vi essa propaganda aqui. Tem 30 segundos. Veja a mensagem que ela passou para mim. Um adolescente confuso, angustiado, sem saber quem era. Que mensagem vai passar para você? Vou pedir para o pessoal da mídia rodar esse vídeo, por gentileza. É ele.
Oi, eu preciso falar... Ele não quer falar com você. Mas eu preciso falar com ele. Não volta mais aqui, não. Ele não vai falar com você. E aí, pai? Ele foi embora? Filho, você vai encontrar um rapaz que te mereça. Usar camisinha é tão importante quanto respeitar as diferenças. Você vai encontrar um rapaz que te mereça. Pronto, fui fisgado. Como assim? O que as crianças estão recebendo hoje, gente? O tempo todo. Que talvez os pais não saibam, porque é no Netflix para criança, é na HBO, é nos Prime da vida, é no desenho, é na propaganda. Deixar televisão ligada em qualquer canal é um risco que a criança está correndo de ser pega dentro de casa. 30 segundos já bastou para eu receber uma mensagem. As crianças estão sendo trabalhadas o tempo todo. Por isso que hoje nós estamos colhendo o que nós estamos colhendo. É como se criasse na mente desta geração uma nova conexão no cérebro, de normalidade, de homossexualidade, bi, trans, a fluidez sexual. Novas conexões no cérebro. Mas eu estou falando para vocês da minha história, trauma e abuso. Será que tudo é trauma e abuso? Será que tudo é pai e mãe que errou dentro de casa? Que eu acho cruel fazer isso com os pais, é só o pai e a mãe que errou, que falhou? Aí eu me deparo com essa geração, que eu chamo de geração tolerância, massa de manobra. Uma menina de 14 anos veio falar comigo, obrigada pela mãe. Ela falou para mim, eu não quero vir aqui falar com você. Eu vim porque a minha mãe me obrigou. Mas eu gosto daquela menina da escola. Nós vamos nos casar, vamos adotar uma criança ou vamos fazer inseminação artificial e vamos ser uma família. Eu falei, que geração é essa? Aonde esta menina de 14 anos ouviu isso, que ela tem esse discurso? Movimento gay. E ela não teve trauma e abuso. Ela falou para mim, eu gosto. Por quê? Conexão. Eu não sou neurocientista, mas o cérebro desta geração já foi sendo preparado. E ela entrou nessa sem precisar entrar, talvez porque tinha dificuldade uma ou outra, e encontrou uma menina na escola que... Geração tolerância, massa de manobra. Para preparar esta palestra, eu me deparei com essa mandala. É a mandala que eu chamo da fluidez, né? Tem de tudo ali, todas as possibilidades, todas. O prato está colocado na mesa. Isso aqui, dentro da escola, tá? Tem criança e adolescente recebendo esse conteúdo, do que ela pode ser e fazer. Aí uma amiga minha foi preencher uma ficha de emprego, talvez você não consiga ler, mas estava assim. Ela precisava dizer quem ela era. Você é o quê? É masculino, cis? Você é feminino, cis? Você é assexuada? Você é pan? Você é ecossexual? O ecossexual é aquele que se relaciona sexualmente com a grama, com a natureza. É o ecossexual. Aí ela ficou angustiada, onde eu estou? Ela se achou ali, heterossexual. Ai, achei. Gente, dentro de para preencher ficha de trabalho. Mas isso aqui está onde? Em tudo quanto é lugar. O adolescente de hoje quer fazer estágio, é isso aí. Quem você é? O cara nem consegue entender tanto nome. Vocês entendem a confusão que está chegando na cabeça das crianças, dos adolescentes? É isso aqui, gente. Possibilidades. E dentro de uma escola, muito conhecida lá em Curitiba, o professor está dando isso aqui na aula, para adolescentes. O pai se revoltou. O que eu posso fazer, Saulo? Eu falei, desculpa, já está tudo tomado, a Base Nacional Comum Curricular já está pronta e preparada há muito tempo, já está rodando, não tem como parar. Eu não posso denunciar a escola, você pode até tentar. Por quê? Está dizendo que o pênis e a vagina são órgãos opressores, oprimem esse homem e essa mulher. Então quer dizer, então eles estão dizendo o quê? Ei,
Você se considera homem porque você tem este órgão genital? Não se limite. É uma guerra contra o órgão genital. Dentro de uma escola, muito conhecida em Curitiba. É o conteúdo. Aí tem a questão da orientação sexual. Gente, vamos estar ligados às palavras, ao jogo de palavras. Orientação sexual são duas palavras que até orientação sexual flui, mas isso aqui é uma porta aberta para a pedofilia, porque o pedófilo hoje está dizendo que o que ele sente por um menino é orientação sexual. Se o homossexual tem esse direito, eu também quero. Eu tenho uma orientação por crianças e eu quero que a lei me proteja. Não pasmem vocês se daqui a um tempo isso aí for protegido por lei, porque o cara tem uma orientação. Eu tenho uma filha de 7 anos e uma de 13. Quando a de 7 tinha 6 anos, ela estava estudando, no tempo da pandemia, numa escola municipal em Curitiba. E eu olho todas as páginas dos livros, sempre fiz isso. Até mesmo quando a escola é com princípios e valores cristãos, eu olho. Alguma coisa pode passar, e passa. Eu olhei e eu me deparei com isso aqui, no livro da minha filha de 6 anos. Ué, como assim as famílias são diferentes? Como assim atualmente família é um grupo de pessoas que vivem juntas e têm laços afetivos, podendo ou não ter antepassados em comum? A palavra família tem muitos significados. Esses significados variam conforme a época e o povo. No passado, estavam dizendo para minha filha de 6 anos, no passado, esta palavra tinha um significado. Hoje mudou. Família é todo tipo de ligação afetiva. Será que com cachorro também? Será que com criança também? Mas a minha filha não teve acesso a esse conteúdo. Por quê? Ela ficou em casa. Em casa. Porque eu sabia que lá na escola estavam passando esse tipo de informação para ela. Aí, mas no mesmo livro, eu me deparo com essas situações aqui, levando as crianças a uma reflexão. As famílias representadas na imagem são todas iguais ou são diferentes? Olha o conteúdo, para que a criança de 6 anos pense. Vamos conhecer melhor a sua família. Desenha aqui. Sua família é parecida com essa? Gente, isso aqui, o falso discurso é: vamos evitar a homofobia, vamos trabalhar a diversidade. Esse é o falso discurso, tá? Eles estão passando a normalidade dessas possibilidades que a criança pode ter. Aí, ali, 2 papais com uma criança. Eu tirei a minha filha da escola, ela estava em casa. Mas e os que não tiraram? Que não se dão conta disso aqui? Uma geração sendo preparada para aceitar a homossexualidade como algo normal, todo tipo de família como algo normal. Aí a criança chega em casa e fala: ué, por que só homem com mulher que tem que ser família, com filho? Por que não pode ser homem com homem e mulher com mulher? Está aprendendo na escola. Você tem visto os livros dos teus filhos? Você tem olhado página por página? Quando minha filha estava numa escola com princípios e valores cristãos, num livro de português, eu encontrei um título assim, brincadeiras, não sei o quê, tudo junto e misturado. Eu falei, tudo junto e misturado é ideologia de gênero. Aí eu fui ler o texto. Que menina pode brincar com coisa de menino, menino pode brincar com coisa de menina, trazendo uma normalidade. Claro, pode brincar? Pode, mas quando é fixado tem problema. Na escola. Não sei se vocês conhecem de onde que é isso aqui. E se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira? Eu agora era você, você agora era ele agora vira ela agora vira eu. Então está combinado, está tudo trocado. Vocês conhecem isso aqui? De onde é? Então, a minha filha, que está com 13 anos,
Quando ela estava com uns 7 aninhos, ela começou a cantar isso aqui dentro de casa. E se a gente combinar, então está combinado, está tudo trocado, ele agora era ela agora era ele. Eu falei, pá, aonde a minha filha, que está na igreja, recebendo orientação bíblica, está ouvindo isso? É ideologia de gênero. E eu fui procurar e encontrei. Gente, pasmem, era o desenho que até eu gostava, o programa infantil que eu gostava. Eu vou pedir para o pessoal da mídia passar. Gente, é segundos isso aqui. Se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira. Eu agora era você, você agora era ele agora era ela agora vira eu. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Vocês entendem que as crianças estão sendo pegas dentro de casa? Isto aqui é o que eu estou falando. Eu falei, eu não sou neurocientista, mas é uma mudança aqui dentro, gente. Um programa infantil todo colorido, que chama a atenção até do adulto. E a gente não está percebendo. Num desenho infantil, que eu achei até interessante, eu acho que isso aqui dá para ver com as meninas. Tudo bem durante o desenho inteiro. Nos 15 segundos finais, aparece um menino vestido de bailarina. E a professora dizendo para ele, ai, você pode ser bailarina. Eu falei, no final. Então, esse está tudo combinado aqui é ideologia de gênero. E as crianças ouvindo, sendo preparadas, a terra foi muito bem adubada. Nós estamos como estamos, porque não nos demos conta de como essa terra foi adubada pelo movimento homossexual, movimento feminista. Aí a gente está colhendo, né? Agentes da cidadania LGBT. Eu tenho falado que o filho de crente que não é preparado para entrar na faculdade, na universidade, ele vai ser uma presa fácil do movimento LGBT e do feminismo. Nós precisamos falar sobre estes assuntos com esta geração. Eu soube que a Ana Campagnolo esteve aqui. Que bom que ela veio falar de feminismo. É daí para pior, gente, o que ela traz. Então, na escola, o filho do crente não está tendo argumento para falar sobre aborto, homossexualidade, ideologia de gênero, feminismo. Aí ele chega na faculdade, ele é oprimido. Porque ele é diferente, ele é o anormal. Olha o movimento que está vindo para cima do crente, gente. Nós precisamos nos preocupar com o filho do crente, que pode estar sofrendo em depressão, sem saber quem ele é. Lá em Curitiba, teve uma exposição de arte, para mim é pornografia, abuso sexual infantil. Ô Flúvio, você falou um nome que eu gostei aqui, que abuso sexual, que é pornografia infantil, é um nome bonito, né? Qual que é o nome que você falou? Material decorrente de abuso sexual. E eu soube dessa exposição chamada de arte lá em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, fui lá ver. Como que era? Entendam, gente, o que está acontecendo conosco. Eram 3 salas essa exposição. Na primeira, tinha muitos quadros pintados de nu, homens e mulheres nus, muitos juntos e misturados, e na primeira sala havia um homem nu deitado ao lado de um animal. Que lindo, o homem se relacionando com a natureza. Zoofilia, sexo com animais. A primeira sala tinha conteúdo que eu já achei muito inadequado. Mas ok, fui para a segunda, porque na primeira a bochecha fica um pouquinho vermelha das pessoas que estão passando pela exposição. Na segunda, havia um quadro muito grande, com o desenho de um órgão genital masculino totalmente à mostra.
Aí eu percebia que as pessoas ficavam mais com a bochecha vermelha, constrangidas com aquilo. Ok, aí tinha a terceira sala. Era uma foto de 2 gêmeos nus e um com a genitália totalmente à mostra, e era do tamanho dessa parede, o quadro. Sabe o que me angustiou? Porque na porta dessa exposição tinha uma placa pequena, dizendo ali, que ali tinha um conteúdo, não sei o que lá, que ninguém via, nem eu vi. As famílias estavam levando seus filhos, menores de idade, para ver essa exposição de arte. Elas entravam na primeira sala, iam para a segunda sala, iam para a terceira sala. Um casal que estava com uma filha adolescente foi assim, ó. Para você ver esta imagem aqui, você saía de uma sala e virava, se deparava com essa imagem. Uma mãe, um pai e a menina menor de idade. A mãe fingiu que não ficou angustiada com o que ela estava vendo na frente dela. A menina virou o rosto, porque ela ficou com vergonha. O pai fingiu que ia amarrar o tênis. E eu entrevistei algumas pessoas depois. O que eu fiquei angustiado? Eu perguntei, ei, como que você se sentiu ao entrar nessa exposição? Eu fiquei angustiado. Mas você foi até o final com o teu filho, né? Será que essas pessoas sabiam que elas poderiam processar o museu ou a exposição de arte? Porque estão passando conteúdo pornográfico para as crianças? E as famílias estavam levando, eles vão dizer o quê? A responsabilidade é dos pais. Isso aí é problema de vocês, não nosso. Gente, pornografia. E as famílias não se protegeram, foram na primeira, foram na segunda, foram na terceira. Estou falando para vocês que ideologia de gênero não é de agora. Um casal chamado Gunnar e Alva Myrdal, na Suíça, em 1934, eles já estavam pensando em algo que hoje é chamado de ideologia de gênero. 1934. O que esta Alva Myrdal pensou? Ela apontou que os problemas da Suécia eram provenientes do fato de que as crianças pesavam muito no orçamento dos pais. A culpa é das crianças. Por isso que o país não progredia. Vamos, então, tirar as crianças dos pais, para que os pais possam trabalhar. Aí ela pensou, a educação infantil, ela pode diminuir os laços afetivos das crianças com seus pais. Como? Não tendo material nenhum que fale que família é um homem casado com uma mulher e com filhos. Eles queriam recolher tudo que falasse que família era isso. Eu mostrei aqui para vocês hoje o livro da minha filha de 6 anos. Eles estão falando isso em 1934, gente. Sabe o que eles pensaram mais? Para desligar o laço afetivo de pai, mãe com criança, vamos construir um prédio. Em volta deste prédio, casas, residências. As famílias que tiverem crianças até 2 anos de idade iam deixar essas crianças ali e elas iam ser cuidadas por enfermeiras, professoras, médicos. Elas não iam ter convivência nenhuma com os pais, só uma vez por dia. Uma vez por dia. E de preferência que as crianças não sentissem o cheiro da comida da mãe. Eles estavam pensando isso, desligar. Como é que está a tua casa? Está ligado ou está desligado os laços afetivos? É isso aqui que eles estavam propondo em 1934. Aí tem essa ativista lésbica, Shulamit Firestone, talvez alguns já tenham ouvido a respeito dela. O que ela fez? Ela escreveu um livro, A Dialética do Sexo. Ela falou o quê? A mulher precisa ser liberta dessa obrigação de casar com um homem e gerar filhos, porque é desumano a mulher ter que fazer isso. Ela não vai crescer, não vai desenvolver se ela casar com um homem e ter filhos. E ela foi muito agressiva na fala dela nesse livro,
Porque a família para ela era um problema. Porque tinha um homem que exercia poder sobre essa mulher e sobre os filhos. E isso já vem de lá de trás. Eu estou trazendo uma. E ela foi mais além. Espera aí, se a criança escolher ter relação sexual com o próprio pai ou com a própria mãe, ela tem direito. Ela pensou isso. Porque para ela isso é desigualdade. Repressão sexual. Então a criança precisa escolher com quem ela quer fazer isso. A criança não tem condições nenhuma de fazer isso. Mas tem gente pensando nisso. Então, quer dizer, se eu tenho um filho de 5 anos, ele está sentado no meu colo, ele faz um movimento que eu entenda que é um movimento sexual, eu posso ter relação com ele. É isso que ela está falando aqui. Entendem a construção? É o feminismo fazendo o trabalho deles. Aí tem esse aí, também é conhecido de muitos, né? O Herbert Marcuse, que ele propõe nesse livro que a criança, o adolescente, pode fazer sexo com quem ele quiser, com um cadáver, com um animal. Está num livro. O que nós, igreja, estamos produzindo? Eu só agora consegui pôr um livro para ser lançado, para falar a verdade. Mas a Ana Campagnolo escreveu aquele livro sobre feminismo, excelente. Esse povo está produzindo lixo. E as mulheres grávidas, né? A dúvida está sendo colocada na cabeça dos pais. Por quê? Tem médico falando que, para que fazer exame de ecografia? Quem diz para você, mamãe, que quando esse menino nascer, vai se comportar como menino? A dúvida está sendo implantada na cabeça dos pais. Tem pais que não querem fazer ecografia, porque não quer saber. Por quê? Ele vai descobrir o que ele quer ser. E isso tem dentro da igreja, tá? Pessoas pensando isso. Tem gente que me confronta no final e fala, não é bem assim não, Saulo, que você está falando. Nós precisamos falar de sexualidade para as crianças. Não é de sexo, não, é sexualidade. Uma ação no ventre, né? O básico. Eu tenho precisado falar do básico em palestras que eu faço sobre sexualidade e identidade, né? Porque qual é a primeira definição do sexo, gente? Quem é médico aqui sabe disso. Quando se forma o zigoto, na fecundação do óvulo com o espermatozoide, é a definição do sexo. Se for esperma Y com óvulo X, será um homem. Se for esperma X com óvulo X, será uma mulher. Para se formar o órgão sexual masculino, é preciso que haja ação do hormônio masculino. Opa! Se não houver esta ação do hormônio masculino, vai ser uma menina. A ciência prova isso. E a ciência, a verdade que há na ciência diz, fora disso é uma disfunção. Em outra fase acontece a ação do hormônio masculino no cérebro, que faz com que esta criança nasça com uma identidade masculina. O que der errado aqui, a ciência diz que é uma disfunção. Então, se eu falo que eu nasci homossexual, eu estou dizendo que eu nasci de uma disfunção. Mas a ciência está mudando o discurso. E está convencendo muita gente que isso aí é verdade, é uma disfunção. É durante a concepção que se determina o sexo do bebê. Por volta de 7 semanas, os ovários e testículos começam a se formar no abdômen. Nesse período, os órgãos sexuais masculinos e femininos parecem iguais, já que têm origem nas mesmas estruturas. Mas com 9 semanas, meninos e meninas passam a se desenvolver de maneiras diferentes. Nas meninas, aparece um botãozinho entre as pernas que se transformará no clitóris. A membrana embaixo desse botão vai se separar, gerando depois os pequenos lábios e a abertura vaginal. Até 22 semanas, os ovários estão totalmente formados e vão do abdômen para a região pélvica. Dentro deles, existem nada menos que 6 milhões de óvulos. Nos meninos, aquele botãozinho acaba virando o pênis. Ele começa a se alongar mais ou menos na 12ª semana. A membrana externa vai se transformar no saco escrotal,
onde mais para frente ficarão os testículos. Com 22 semanas, os testículos estão formados no abdômen e já contêm espermatozoides imaturos. Logo, eles iniciam uma longa jornada de descida até o escroto, onde vão chegar no finzinho da gravidez, ou, em alguns casos, só depois do nascimento. Para confirmar por ultrassom o sexo do bebê, é preciso esperar até 17 semanas, porque somente aí dá para visualizar bem os órgãos genitais. Olha que é isso aí. Em Salmos fala muito bem sobre isso. De uma forma tão maravilhosa, Deus nos entende, nos construiu dentro do ventre da mãe. Fora disso aqui é disfunção. Não é transexualidade, não é transgeneridade, não é homossexualidade, é disfunção. Precisamos entender isso, né? Tem um doutor chamado Robert Stoller. Ele diz o seguinte: tá, eu trouxe a problemática, mas o que nós podemos fazer como família para poder ficarmos atentos a tanta distorção e tanta disfunção que tem acontecido hoje, nesta geração? O que ele fala? Se a pessoa deseja promover a identidade de uma menina, deve haver uma intimidade calorosa entre mãe e filha, e a presença de um pai que não promova a identificação da filha consigo mesmo. Prevenção. Prevenção da homossexualidade, gente. Um relacionamento saudável com a mãe fornece a base mais importante para a incorporação da feminilidade. É preciso haver proximidade emocional entre mãe e filha. Em alguns casos, o pai ficou desapontado de ter uma filha e a tratava como se fosse um filho. Como eu tenho trabalhado a prevenção com as minhas filhas, né? Eu e minha esposa. Uma está com 3, outra está com 7, mas a gente já faz isso, gente, quando elas eram bem pequenininhas. Um exemplo, como é que eu posso trabalhar a identidade e a sexualidade de uma criança? A minha esposa vestia a minha filha e falava assim: vai lá mostrar para o papai. Minha filha vinha ali, muitas vezes balançando o vestidinho, parava assim na minha frente e ficava esperando. Eu poderia acabar com a vida dela se eu quisesse, com as palavras que eu pudesse dizer ou não dizer. Eu me abaixava na altura dela e falava: filha, você sabia que papai te ama? Sim, papai. Você tem certeza que eu te amo? Sim, eu tenho certeza. Você é uma menina linda. Papai te ama. O que é isso? Eu estou dizendo para ela: fique à vontade de ser menina, para que ela cresça e seja uma mulher, sem crise de identidade, sem crise na sexualidade. É isso que nós temos feito em casa, trabalhar a prevenção, para que elas se tenham nas mãos. Porque se elas se tiverem nas mãos, sabendo quem são, quando elas tiverem uma amiga que tem mamãe e mamãe, elas vão saber quem elas são. E pode ter amiga que tem mamãe e mamãe. Porque elas sabem quem elas são. Na escola já tem pressão para beijar o mesmo sexo. Já tem pressão de tem amiguinho que é efeminado, que fala que é pansexual. Então, é isso que nós precisamos fazer, trabalhar a prevenção. Eu fiz uma viagem com a minha esposa. Como o tempo passa rápido aqui em cima, né? Meu Deus, vou ter que correr também. Eu fiz uma viagem com a minha esposa e conheci um rapaz de 12 anos, bem efeminado. Me confundiu, falei: nossa, realmente parece que nasceu assim. Aí, fui buscar a chave da casa que eu aluguei na praia, na casa dele. E a mãe estava lá. E a mãe, ela apresentou para nós, uma mulher muito simples, não estou julgando essa mãe. Mostrou a sala, mostrou o banheiro, mostrou o corredor e mostrou o quarto dela. Ali eu entendi. Porque ela falou assim, na simplicidade dela: quando meu marido morreu, o meu filho era muito pequenininho. E eu dormia agarradinha com ele na cama, junto com meu marido, e durmo agarradinha com ele até hoje. Esse menino copiou a mãe em tudo. Copiou os trejeitos, copiou a voz, copiou tudo da mãe, por falta de referência masculina. Mas aquela mãe não sabia
que ela precisaria, talvez um tio, um vizinho, que pudesse representar esta masculinidade para esse garoto. Um pai, né, eu fui procurado por uma menina, na época ela devia ter 17 anos. Ela veio com uma queixa. Eu gosto de mulher mais velha. E eu me relaciono com mulheres mais velhas. Mas eu estou sofrendo, eu queria sair desse lugar. Aí ela contou assim, né, que quando a mãe ficou grávida dela, o pai, quando descobriu que era um menino, falou, ixi, que era uma menina, falou, e agora? Ixi, é uma menina, eu queria tanto um menino. Ele ficou decepcionado. E alguém contou para ela isso, né? Precisava contar? Então, quando ela nasceu, ela me falou assim, o meu pai, o que ele fazia comigo? Se eu me chamo um exemplo, se ela se chamava Maria, o pai se dirigia a ela como João. E quando saía com ela na rua, o pai favorecia, estimulava que ela olhasse para as meninas. Ele queria um menino. E ele fez o quê? Que aquela menina fosse o filho que ele não teve. Aí a gente entende por que ela ficou patinando na homossexualidade, procurando mulheres mais velhas que cuidassem dela. Aqui é um livro que eu indico, inclusive, tá, gente? Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. Joseph Nicolosi, mais uma perda, ele faleceu também. Ele fala assim, um casal foi no consultório dele com uma queixa. O menino, efeminado, só brincava com coisas de menina, e ele falou para os pais, se livrem das bonecas desse menino. Por que tinha que ter boneca? Os pais entenderam o recado. Tiraram as bonecas desse menino. Esse pai começou a se relacionar com este garoto e o cenário foi mudando. Entende que dentro de casa nós podemos trabalhar a sexualidade, a identidade dos nossos filhos de uma maneira muito simples, mas nós estamos nos esquecendo disso. Quando a figura paterna é ausente ou com características não definidas, certamente o desenvolvimento sexual desse indivíduo será distorcido, porque o pai não se define. Tem rapazes que eles me falam que o pai era algo que eles não conseguiam descrever, até mesmo por conta da forma como esse pai se vestia, uma coisa meio mulher, meio homem. Quando essa referência gera dúvida e insegurança, esse garoto não vai saber quem ele é. Essa menina vai ter dificuldade também. Pode-se observar que a maioria dos homens que se identificam como homossexuais apresentam uma fixação materna bastante acentuada. E a menina que é privada deste relacionamento com o pai fica sem ter uma referência de homem, a quem um dia ela possa vir a desejar. Dentro de casa nós podemos fazer muita coisa. Como estão os papéis dentro da sua casa? Eu tenho falado que eu estou partindo para o final, tá? Nós estamos como estamos, por quê? Está tudo junto e misturado, gente. A mulher empoderada hoje está rasgada, sangrando, não sabe quem é, acreditou no movimento feminista, sofre, muitas vezes dentro da igreja, ela olha para o lado para procurar o porto seguro, esse homem que deveria ser o porto seguro dela foi destituído do papel dele, não sabe quem é, não sabe ser pai, não sabe ser marido, não sabe ser homem. Está preso na pornografia, no vício sexual, está preso no videogame. Ela não tem esse homem mais. Quem sabe esta mulher jogou os filhos 24 horas numa creche, desligou a questão afetiva com o filho, desligou. Tudo que o filho aprende é na escola, é na creche, é com os amigos. Está tudo junto e misturado. Como está a tua casa? A minha esposa leu numa revista secular uma matéria que dizia assim: quando o homem e a mulher entenderem o papel de cada um, o percentual de homossexuais vai diminuir no mundo. Aí eu acrescento: quando o homem e a mulher entenderem em Deus o seu papel, o número de pessoas confusas quanto à sexualidade e à identidade tende a cair. Mas nós estamos desse jeito. Nós precisamos avaliar os nossos relacionamentos, como nós estamos.
E a maneira como você se relaciona com o teu celular pode representar a maneira como você se relaciona com Deus. Você sabia disso? Tem uma geração inteira se perdendo aqui, ó. Eu não vou falar sobre isso, que o Flúvio falou muito bem. Mas nós precisamos voltar ao nosso papel. A família precisa voltar para casa. Ah, mas então eu sou mulher, eu trabalho, eu que sustento a minha casa, eu tenho que abandonar o meu trabalho. Não. Voltar para casa é muito mais do que isso. É voltar para casa entendendo o teu papel, mulher. Quem você é como mulher, como esposa, como mãe. Este homem precisa voltar para casa entendendo o papel dele, dando conta da família, dando conta dos filhos. Como está a tua casa? Relacionamentos, né? Eu entrei no site aqui da igreja e como valores, o primeiro que está lá é relacionamentos. O que aconteceu na minha vida que eu abandonei a homossexualidade? O que fizeram comigo? Eu estava sofrendo, não queria desejar o mesmo sexo, mas estava dentro de mim. Me levaram o quê? A restaurar o meu relacionamento com Deus. Olha, isso aqui é importante, gente. Restaurar o meu relacionamento com Deus. Restaurei. Restaurar o meu relacionamento comigo mesmo. Eu sei quem eu sou o filho muito amado de Deus, eu sou homem. Eu tenho um sexo biológico que me define como homem, eu aceito isso, eu aceito essa verdade. Restaurei comigo mesmo. Agora, restaurar o meu relacionamento com os outros. É isso que aconteceu comigo, gente. É isso que tem que acontecer com as pessoas que vêm para a igreja. Restaurar com Deus, consigo mesmo e com os outros. Se antes eu tinha um olhar distorcido para o homem, eu aprendi a me relacionar com o homem. Se antes eu não sabia me relacionar com a mulher, eu aprendi a me relacionar com a mulher. O problema não era a homossexualidade. Eu não sabia me relacionar. Percebem? Qual que é o tema, né? Família blindada. Oh, meu Deus, quanto tema, né? Esses temas que a gente traz aqui, né? Que situação. Mas é isso aí. A igreja aqui está fazendo isso, blindando as famílias, levando vocês a uma reflexão. Mas no Bússola Sexualidade, eu falei hoje à tarde aqui, num momento específico, que nós geramos informação para que vocês tenham conhecimento e sejam levados a um posicionamento, no mínimo a um posicionamento. Informação está vindo para vocês, agora vocês têm conhecimento. Vamos nos posicionar? Talvez esse posicionamento comece com você. Como é que está você consigo mesmo? O que tem de pós-moderno na sua vida que você precisa retirar? Neemias, vamos voltar para Neemias, para a gente ir fechando aqui. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos. Lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Você tem lutado por seus filhos, suas mulheres, seus irmãos, suas casas? Se não tem lutado, gente, está na hora, passou do tempo. O que eu preciso arrumar na minha vida? O que eu preciso acertar no meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o outro? Aí eu vou para o Bússola Sexualidade. Tem pornografia, tem vício sexual, tem algo que na sexualidade que não está indo muito bem, eu preciso acertar? Entende? Nós estamos preparados para lutar por nossas famílias, porque daqui para frente vai piorar. Me perguntam, Saulo, você fala tanta barbaridade nas suas palestras, vai melhorar? Não, vai piorar. O que tem melhorado é que algumas igrejas estão fazendo isso aqui. Mas o cenário da sexualidade, do sexo, identidade, não vai melhorar, gente.
Nossa, acabei. E tinha um vídeo que eu queria passar para vocês e não passei, mas acho que eu vou fechar com ele, sabia? Aí eu encerro. Eu não vou falar nada sobre esse vídeo, mas eu quero que você, dando certo de passar, reflitam sobre a mensagem que ele vai te passar, tá bom? fecho com este vídeo. Quando o homem e a mulher entenderem em Deus o seu devido papel, o número de crianças confusas quanto à sexualidade e à identidade tende a cair. Pastor Ciro, obrigado. Acabei. Vocês estão angustiados? Obrigado. Amém. Se vocês saírem daqui angustiados, valeu a pena eu ter vindo. Nós é que agradecemos a oportunidade que Deus tem nos dado e a visão que Deus tem dado à igreja de realmente levantar as bandeiras da redenção.
E que lindo o testemunho. É lindo o testemunho do que Deus faz quando o Evangelho chega na vida de um homem, né, amado? Mais que a rejeição chegou, perdeu-se a identidade por causa do estado do pecado, porque o pecado distorceu totalmente, a gente já nasceu distorcido. Mas quando a graça alcança um homem, há uma redenção. Eu já enchi meu olho de lágrimas, né? De eu ver o testemunho da redenção que Deus faz através do seu Filho Jesus Cristo. Que bênção, né, querido? E vocês vão ter que voltar, né? Quero agradecer mesmo, doutor Flúvio, família. Tua família também está aqui, Saulo? Aqui, não, porque minhas filhas não podem ouvir o que eu falo. Ah, tá. Tá bom. Tá certo. Então, nós queremos agradecer e estender o convite novamente que vocês voltem e a gente continue nessa dinâmica, porque nós queremos realmente... Estamos construindo através do ministério aqui, através da Aida, da Renata, que tem desenvolvido isso na igreja. Graças a gente tem tido essa consciência realmente de como atender, como trabalhar com essas pessoas na igreja, mas a gente precisa aprender a cada dia mais. Amém, querido?